É possível uma árvore ser dona de si mesma? Em Atenas, Geórgia, Estados Unidos, em meados do século XVI, uma semente de carvalho branco germinou e uma plantinha começou a crescer. O começo de sua vida foi difícil, mas, escapando de herbívoros, buscando água, luz e nutrientes, a plantinha foi crescendo, até virar, algumas décadas depois, uma imponente árvore com mais de 25 metros de altura. No final do século XVIII, a região estava sendo urbanizada. Aquele carvalho branco foi parar na propriedade de um certo James Jackson. Com um temperamento explosivo, James Jackson se destacou como um valente soldado na Revolução Americana. Logo depois, seguiu a carreira política, chegando a ser eleito deputado, senador e governador da Geórgia. Em 1785, James Jackson se casou com Mary Charlotte Young, com quem teve 5 filhos. As crianças tiveram uma infância feliz. A memória que mais os marcou foram as inúmeras brincadeiras embaixo do carvalho branco. Uma dessas crianças era William Henry Jackson. Quando o pai morreu, em 1806, ele herdou a propriedade junto com os irmãos. Em 1820, desejando preservar as memórias da infância e proteger o carvalho que fez a ele e a seus irmãos tão felizes, William decidiu conceder o título de propriedade da árvore a ela mesma. O registro de transferência diz: eu, William Henry Jackson, de um lado, e o carvalho branco do condado de Clark, de outro, acordamos que o referido W.H. Jackson, por sua consideração e estima ao referido carvalho e por seu desejo de vê-lo protegido, concede a este a posse de si mesmo e de toda a terra à sua volta, em um raio de 2,5 metros. Assim, o carvalho ficou conhecido como a árvore que é dona de si mesma. Ele virou uma atração turística e o residente mais famoso da cidade. A partir de 1906, a base da árvore começou a se erodir. Tentando protegê-la, os munícipes a cercaram, colocaram uma placa comemorativa e cobriram o buraco que estava surgindo com terra. Apesar desses esforços, no ano seguinte, uma forte tempestade de gelo danificou bastante a árvore. Ela ainda resistiu por mais algumas décadas, mas, no primeiro dia de dezembro de 1942, a árvore caiu. O carvalho havia morrido. Suas raízes e o que sobrou do tronco foram retirados do local. Mas a história não acaba aqui. Vários cidadãos tinham mudas da árvore, originadas pela técnica da estaquia. Eles haviam retirado ramos do carvalho, plantando-os e cultivando-os. Essas mudas, portanto, eram geneticamente idênticas à árvore original. Uma delas, saudável, pujante, já com 1,5 metro de altura, foi considerada a melhor candidata para ser transplantada e herdar a propriedade da planta-mãe. Assim, 4 anos depois da morte do carvalho original, em dezembro de 1946, esse jovem carvalho foi plantado no exato mesmo local, ganhando a propriedade de si mesmo e do terreno à sua volta. Ali ele se deu super bem. Vem crescendo vigorosamente e hoje já está com mais de 15 metros de altura. Como original, o novo carvalho, que é dono de si mesmo, é uma atração turística e o residente mais querido da cidade. Ele ganhou reconhecimento internacional, aparecendo em guias turísticos, em reportagens e até em um episódio de Acredite Se Quiser. Do ponto de vista da legislação positivista estadunidense, as transferências de propriedade entre William Jackson e o carvalho original, e depois entre o carvalho original e seu descendente, não têm valor legal. Segundo essa legislação, a pessoa recebendo a propriedade deve ser capaz de entender e aceitar os termos do contrato, o que obviamente não é o caso das árvores. Embora do ponto de vista legal o título não seja válido, o público o reconheceu como tal. Nesse espírito, o governo municipal atestou que a árvore é de fato dona de si mesma. Assim, o governo local e os proprietários dos terrenos adjacentes foram reconhecidos como tutores do carvalho branco, tornando-se responsáveis por zelar por seu bem-estar. Um clube de jardinagem da cidade ainda serve como seu representante legal.
Agora, sabemos que justpositivismo é apenas um monte de arbitrariedades rabiscadas por políticos. Então, o que nos diz a sólida teoria libertária sobre o caso? É possível uma árvore ser dona dela mesma? Vejamos. Quando falamos em alguém ser dono de si mesmo, estamos nos referindo ao conceito de autopropriedade. Esse conceito está intrinsecamente ligado à liberdade individual e é a pedra angular da ética libertária. Para o filósofo Hans Hermann Hoppe, o que garante o direito à autopropriedade a uma classe ontológica é a capacidade de argumentar. E por que isso? Porque a argumentação exige que os interlocutores tenham controle exclusivo sobre eles mesmos, seja sobre a mente, o cérebro, as cordas vocais ou o que for necessário para a comunicação. Por exemplo, quando eu argumento com alguém, demonstro que tenho controle exclusivo sobre mim e reconheço que meu interlocutor tem controle exclusivo sobre ele. Se não fosse esse o caso, não haveria por que entrar na argumentação. A única classe ontológica capaz de argumentar é a nossa, a dos seres humanos. Apenas nós, portanto, temos esse direito à autopropriedade. E ele se aplica mesmo àqueles seres humanos que temporária ou permanentemente não têm condições de argumentar. O nosso carvalho branco, assim como as demais árvores, não tem esse direito. De todo modo, mesmo que sua autopropriedade não se justifique teoricamente, a árvore que é dona de si mesma é um caso curioso. Se algum dia estiver passeando pelos Estados Unidos e estiver perto da Geórgia, vale a pena visitá-la.